Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 19 de janeiro, agora na Espanha, 9 horas e 9 minutos, no Brasil, 5 e 9 da manhã. Gente, a BTC subindo mais 0,48, desenhando mais um corpo real comprador que só vai parar em 108,353 para formar um pullback e acabar explodindo invariavelmente para algo entre 120 e 130 mil dólares. O mundo cripto e o establishment financeiro global, ambos estão presenciando os momentos finais de uma era para o início de uma nova era financeira e uma nova arquitetura em termos de tráfego de riqueza. As pessoas não estão compreendendo o que exatamente significa o lançamento de uma meme coin oficial pelo próprio presidente dos Estados Unidos da América. O lançamento da Trump, só para colocar em perspectiva as coisas, BTC está ali basicamente dando sequência a essa pernada impulsiva. Só o que está subindo é BTC, Solana, porque é o gás necessário para comprar a moeda do Trump. Solana subindo 3,65 a 271 dólares, nova máxima histórica de todos os tempos. E a moeda do Trump subindo 63,30% a 46,39 dólares. Basicamente, a moeda do Trump deve continuar subindo até chegar perto da moedinha do Elon Musk, já que um é o homem mais rico do mundo e o outro é o homem mais poderoso do mundo. Então, basicamente, o mercado está interpretando que o único target, o único limite resistencial razoável para a moeda do Trump seria a capitalização de 58 bilhões de dólares, que é a moedinha do Elon Musk. Como a moeda do Trump ainda está ostentando menos de 10 bi de capitalização, então facilmente ela poderia se multiplicar por, sei lá, por 5, por 6 ou talvez por 10. Enfim, a moedinha do Trump vai se fixar aqui no top 5, no top 6 em poucas horas na minha leitura. Mas o que eu quero falar para os senhores é o seguinte: a maioria dos supostos cripto-influencers, e eu tenho conversado com todo o espectro de pessoas sobre isso, alguns não estão entendendo o quão profundo e impactante é o lançamento de uma meme coin pelo presidente dos Estados Unidos. Só para vocês entenderem o que está acontecendo, na capa da Cryptopolitan, o patrimônio líquido de Donald Trump agora é de 28 bilhões de dólares, graças à sua moedinha meme. Ou seja, basicamente o Trump já vai ficar ali no grupo das pessoas mais ricas do planeta em poucas horas, porque essa moedinha dele vai se multiplicar por 6 ou por 7, o patrimônio dele facilmente vai avançar para algo acima de 100 bi por causa da moedinha. Mas o que eu tô querendo dizer para os senhores é o seguinte. Aí outra, tem muita gente dizendo, perguntando se Renato, não vai acontecer nada com ele, isso não seria um crime, blá blá blá. A própria procuradora-geral, que foi indicada pelo próprio Donald Trump, a Pamela Joe Bond, já disse que não vê nenhuma ilegalidade. E um advogado questionou a legalidade do token do presidente eleito, que violaria o artigo 1º, seção 9, cláusula 8 da Constituição dos Estados Unidos. Enfim, seria um abuso de poder, autoridade. O fato é que a própria Pamela Joe Bond, indicada para procuradora-geral pelo Donald Trump, já disse que não vê nenhuma ilegalidade, ou seja, não vai acontecer nada. Basicamente, a gente vai presenciar um nível de liberdade ou libertarianismo na Web3 jamais sonhado pela comunidade criptográfica. Eu volto a insistir, essa moedinha vai colocar o Donald Trump entre as 10 pessoas mais ricas do planeta e não vai acontecer absolutamente nada. Mas as pessoas as pessoas não têm a menor condição de ligar o queijo ao ratinho. Então eu vou fazer isso aqui ao vivo. A questão não é tão simples, é muito profunda.
O lançamento dessa meme coin pelo presidente dos Estados Unidos altera de forma profunda a estrutura regulatória de criptoativos no mundo todo. Não é só nos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos pontificarem como arquitetura regulatória dos criptoativos será necessariamente replicado pelo marco regulatório criptográfico do Brasil, pelo marco regulatório criptográfico da Europa. Não tem saída. Parece, num primeiro momento, que esse movimento do Trump de criar um ambiente libertário nas redes poderia ser um movimento não pensado ou uma reação ou um movimento irresponsável. Alguns estão dizendo que foi ele botou os pés pelas mãos, ele não está entendendo. A maioria, 99,9% das pessoas é que não estão entendendo o que está acontecendo. O seu primeiro cavalheiro, o Elon Musk, eles estão criando um nível de liberdade ou de libertarianismo nas redes que vai deixar consequências profundas e, muito provavelmente, vai criar as bases para um tráfego de dados e riquezas em que o nível de alteração com que os súditos vão lidar com os poderes de estados soberanos, eu vou repetir, o nível de alteração com que cidadãos e súditos lidarão com poderes de estados soberanos vai se alterar de forma mais profunda do que se alterou na Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa, basicamente, os camponeses, que eram os burgueses da época, eles, com as revoluções burguesas, colocaram um limite claro no poder do Estado. E hoje, qualquer Estado ocidental é infinitamente mais onipotente que o mais emblemático dos Estados absolutistas do século XVII. Hoje, se tu se separa da sua mulher, o Estado diz a hora e o dia da semana que tu pode ver teu filho. Isso era impensável no começo do século XX. Se o Drex, lá, o BRL digital do Banco Central do Brasil, existisse na pandemia, você só poderia gastar o seu dinheiro no raio de 500 metros da própria residência, porque é dinheiro programável. Você só vai poder gastar como, onde, exatamente da forma que o Estado quiser. Você acha que vai conseguir construir a lajezinha lá da comunidade, a segunda laje, sem o hash da licença de construção? Não vai. Pagando com BRL, você, para poder comprar o vergalhão e o cimento, vai ter que colocar o hash da licença de construção na hora de mandar os BRLs via Drex, que vai fazer circular o BRL digital. Isso só vai existir, isso não vai existir banknotes, dinheiro tangível não vai mais existir. Mas Renato, eu vou querer comprar o vergalhão e o cimento pelo mercado negro. Tudo bem, mas aí você vai ter que comprar o gás da rede. Você vai pagar provavelmente $1.500, $2.000 ou mais de $1.000 por uma Solana e $1 milhão por uma BTC. Se vocês não entenderem o que está acontecendo, o Donald Trump, a chegada dele ao poder é um ponto de inflexão porque as pessoas elas não conseguem entender que essa história de esquerda e direita, não só na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil também, ela é uma visão muito tacanha do que está acontecendo. A crise que os estados soberanos vivem hoje é uma crise de superpoderes. Eu vou repetir. A crise que os estados soberanos hoje vivem com os seus súditos é uma crise de superpoderes. Agora que os estados europeus foram para cima das redes sociais na Europa e querem... Porque o que acontecia lá na pré-Revolução Francesa? Basicamente, circulava mais riqueza entre os camponeses do que entre os senhores feudais e os membros da corte. Aí o que aconteceu? Aquilo era mal comparando,
aquilo era a queda do ancien regime, que como os franceses chamavam, do antigo regime, era uma tragédia anunciada. Porque, basicamente, o fluxo de poder econômico, o fluxo de riqueza entre os camponeses já era infinitamente maior do que o fluxo de riqueza entre os senhores feudais, que era o que tinha sobrado do antigo regime em termos de produção e circulação de bens e serviços, e a corte. Aí, quando o Estado absolutista foi para cima dos camponeses, eles olharam, bem, se basicamente a gente já faz circular muito mais riqueza que esses aí, vamos cortar a cabeça deles na guilhotina. E foi o que aconteceu. O que o Donald Trump vai proporcionar ao mundo é basicamente uma circulação de... Porque quando os estados europeus, a partir de agora, resolveram ir para cima da opinião de um setor da sociedade europeia, eu não quero entrar na discussão sobre legalidade ou ilegalidade de ofertar discussões, de ofertar opiniões nas redes. Mas, de qualquer forma, essa discussão vai ficar estéril em muito pouco tempo, porque um profile, um perfil na Web3 não é passível de ser derrubado por nenhum ente estatal ou tribunal do planeta. Mas eu não quero entrar nessa seara. Eu só estou dizendo que os estados europeus querem controlar as redes sociais. Isso também se vê na América, no Brasil, enfim. O que eu quero dizer é que o Donald Trump, ele vai acelerar o fluxo de dados e riquezas por meio da Web3 de uma tal maneira que, a exemplo do que aconteceu na Revolução Francesa, os estados soberanos vão encontrar um limite brutal onde não será mais possível sequer controlar o fluxo de riqueza, que dirá controlar opiniões nas redes, na Web3. O que eu quero dizer com isso? O lançamento de uma meme coin por um presidente dos Estados Unidos, primeiro que vai mudar completamente o approach regulatório. Basicamente, é chegada a hora, meus senhores, de uma declaração universal de direitos dos holders criptográficos. Vocês lembram que há poucas semanas atrás um tribunal no Texas obrigou um cidadão a entregar as private keys dele? Vocês podem ter certeza que o Donald Trump vai criar uma espécie de declaração universal de direitos de direitos criptográficos, e no artigo 1º vai estar lá que ninguém será jamais compelido a entregar as suas private keys. Um tribunal, eu vou repetir, um tribunal no Texas na semana passada tentou coagir um cidadão do Texas, texanos, a entregar a private key dele. Ele disse que tinha perdido a private key, depois o tribunal ficou monitorando nas redes a private key dele, houve movimentações e ele insistiu em não liberar a private key. O tribunal tentou estabelecer medidas inibitórias contra ele, enfim. No final da história, ele não entregou a private key dele, ainda recebeu uma multa violentíssima. Os estados soberanos vão partir para cima vão tentar criar medidas inibitórias para partir para cima das private keys de cidadãos, até para poder derrubar perfis na Web3. Será necessário deter as private keys. Só que com a chegada do Donald Trump ao poder, uma espécie de declaração, a exemplo do que aconteceu na Revolução Francesa, a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão, vai acontecer no mundo cripto. Só que as pessoas, de novo, elas não conseguem ligar o queijo ao ratinho. As implicações dessa meme coin do Donald Trump, as imediatas, são um approach regulatório completamente divorciado do que a gente já viu até agora. Basicamente, por meio da Procuradora-Geral, a Pamela Joe Boyd, basicamente ela vai orientar todas as agências reguladoras via Paul Atkins na SEC, via Scott Bessent no Departamento do Tesouro. Ela vai orientar todas as agências e órgãos reguladores a criar uma espécie de
ponto de inflexão, de limite para o poder do Estado soberano no que concerne a preservação não só dos direitos dos holders criptográficos, tipo essa conduta de um tribunal dos Texas, tentando cercar de todas as maneiras a movimentação no public address de um cidadão e provando pro cidadão, você está mexendo no seu address. Então quer dizer que você não perdeu a chave privada e obrigando de maneiras oblíquas a entrega da private key. Isso provavelmente vai terminar numa declaração universal de direitos criptográficos. Eu sei que vai ter muito advogado e muito profissional do direito fazendo kkk, hahaha, mas das duas, uma. Ou o mundo vai partir para um totalitarismo completamente impensável e sequer execuível, porque você pode até forçar um ou outro a entregar a private key, mas se a gênese da sociedade ostentar circulação de dados e riquezas que incomode o Estado, mas que o Estado basicamente não tem o que fazer, isso de alguma maneira passou a ser um ponto sensível para a sociedade europeia e americana. Hoje, em qualquer eleição nos Estados Unidos e na Europa, se o candidato não disser o que pensa sobre autocustódia, sobre preservação das private keys, sobre Web3 e criptoativos, basicamente, aqui na Europa, ele já não se elege. O Donald Trump, ele pode ter subestimado aquela visita dele na Bitcoin Conference em Nashville, mas eu tenho certeza que ali ele sacramentou a sua vitória e pavimentou a sua ida para a Casa Branca. O que pode acontecer em termos... Eu estou olhando o que pode acontecer favoravelmente ao mundo cripto. Agora, o que pode acontecer desfavoravelmente ao mundo cripto? Basicamente, pode haver uma reação de alguns setores desse estado profundo que o Donald Trump fica falando, que ele diz que vai combater, para tentar reagir. Só que com a ampla maioria que o Trump tem nas duas casas do Congresso americano, eu acho que Inês é morta. A pasta basicamente saiu do tubo. O que nós presenciaremos em termos de revolução quanto ao fluxo de dados e riquezas em nível planetário não encontra precedentes. Essa noite, eu tive dificuldade de dormir porque eu não paro de pensar no nível no abalo sísmico e de centro gravitacional. É mudança de centro gravitacional mesmo, com que os estados soberanos vão ter que lidar, a maneira com que os estados soberanos vão ter que lidar com o tráfico de dados e riquezas. Vocês acham que aquela fala do Mark Zuckerberg, dizendo que não vai mais checar os fatos nas suas redes sociais, Facebook e Instagram, foi por acaso? Aquilo é o negócio principal dele. Ele jamais arriscaria o seu negócio. É porque ele está vendo que estão surgindo redes sociais na Web3, cujos perfis não são passíveis de serem derrubados por nenhum tribunal do planeta, e ele quer garantir igualdade de condições na concorrência. Gente, o que esse lançamento dessa meme coin pelo Donald Trump significa é muito, mas muito mais profundo do que qualquer um de nós pode imaginar. O fato da moedinha do Donald Trump, nesse momento, estar se valorizando 64% e indo, agora está valendo $46. Ontem, quando eu gravei, estava 14, 16, né? Agora está $46. Facilmente, essa moedinha do Trump vai encostar lá no market cap da moedinha do Elon Musk. Porque um é o homem mais rico do mundo, outro é o homem mais poderoso do mundo. Então, a única referência é 57 bi. Como a moedinha do Trump ainda está com menos de 10 bi, gente, facilmente essa moedinha vai a uns 100 bi. Vai ficar lá pareando, vai ficar entre a BNB e a Dogecoin. E pro pessoal da liquidez, Renato, da onde saiu a liquidez para a moedinha do Trump em menos de 15 horas alcançar esse market cap aí maior que a Petrobras? Tá aí, ó. Tá aí pro pessoal da liquidez, dos tiozões da Petrobras, tá aí.
surgiu do nada, uma moeda que não serve para nada, que não tem função nenhuma, conseguiu amealhar um market cap de 10 bi e facilmente vai avançar para algo entre 50 e 100 bi, porque com certeza o único parâmetro para a moedinha do Trump é a moedinha do Musk. Então tá indo para 57 bi. Na seara fática, patrimônio líquido de Donald Trump agora é de 28 bi. Não é 28 bi, já é 30 e tantos bi, porque desde que essa reportagem foi redigida, ela já subiu mais uns 20%, é 30 e tantos bi. Mas facilmente o Donald Trump vai estar no top 5 dos mais ricos do mundo até semana que vem. E a moeda do Trump, depois de uma leve volatilidade, acabou sendo listada pela Binance e pela Coinbase. A Binance avisou que vai ser uma listagem global e, basicamente, agora toda a liquidez necessária para pavimentar essa moedinha do Donald Trump para se colocar ali entre o top 10, né, para ficar entre a BNB e a Dogecoin, que é a moedinha do Musk, agora esse caminho está pavimentado, porque listada pela Coinbase, listada pela Binance, eu acho que não tem nada que segure a moedinha do Donald Trump. E o que exatamente o lançamento da meme coin do Trump, oficial da presidência dos Estados Unidos, sinaliza para as regulamentações? Gente, vem uma era basicamente de uma era que vai acabar redundando numa declaração universal de direitos criptográficos. A exemplo do que aconteceu na Revolução Francesa, em que aquelas revoluções burguesas redundaram numa declaração universal de direitos do homem e do cidadão contra a onipotência estatal. Agora vocês vão presenciar, ao final de toda essa confusão, o Donald Trump ele vai acabar patrocinando uma grande declaração universal de direitos criptográficos e de libertarianismo nas redes contra a onipotência estatal. Basicamente, ninguém poderá ser obrigado a entregar as private keys. Isso vai atentar contra a dignidade humana, a liberdade das redes da Web3. Como o Donald Trump gostou da brincadeira, porque não é qualquer coisa, não é qualquer brincadeira que leva o patrimônio dele de menos de 10 bi para 28 bi, tá desatualizado, para 30 e tantos bi. E até o final, até a posse dele, isso aqui facilmente pode flipar os 100 bi. A principal consequência disso, gente, vocês podem ter certeza, vai ser um grande marco regulatório global que vai ser replicado por basicamente todas as jurisdições do mundo, criando uma espécie de declaração universal de direitos criptográficos. Da mesma maneira que a Pamela Joe Bode, a procuradora-geral, disse que não vê nenhum problema, porque é a liberdade das redes, isso vai acabar redundando numa grande alteração em relação ao approach regulatório. Tudo bem que toda essa história pode acabar na Suprema Corte Americana, mas tudo leva a crer que 2 juízes da Suprema Corte norte-americana vão se aposentar. O Donald Trump, se ele colocar mais 2 juízes aí, meus amigos, Inês é morta, basicamente. A Suprema Corte vai... Porque tem 2 juízes conservadores com ali quase 80 anos e que já deram a entender que vão se aposentar numa gestão... Porque normalmente, como não há uma data estanque para um juiz da Suprema Corte norte-americana se aposentar, eles normalmente, quando eles estão vendo que já estão bem idosos, eles se aposentam. Se ele é conservador, ele se aposenta numa gestão conservadora. Se ele é progressista, ele se aposenta numa gestão progressista. E esses 2 que estão prestes a se aposentar, provavelmente o farão na gestão do Donald Trump. O Trump até já deu a entender que sabe que isso vai acontecer. Aí, basicamente, essa discussão indo parar na Suprema Corte, até um membro da OAB americana, a Association Bar, que o advogado questionou a legalidade da emissão desse token pelo presidente eleito, já foi imediatamente respondido pela procuradora-geral indicada pelo Trump e ela disse que não vê nada demais, é liberdade da Web3, cada um pode criar pool de liquidez onde quiser e blá blá blá, enfim, vai ficar por isso mesmo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, TikTok está indisponível para usuários nos Estados Unidos da América. Donald Trump
ligou para o Xi Jinping e teria garantido que vai dar mais 90 dias para o TikTok se adequar à suspensão dessas operações. E Israel diz que o cessar-fogo só começará quando o Hamas cumprir todas as suas obrigações. Está faltando o nome total completo dos reféns. Enquanto o Hamas não entregar a lista total dos reféns que serão libertados, Israel disse que não tem cessar-fogo. E no meio dessa confusão, drones israelenses alvejaram palestinos e acabaram matando 3 palestinos, né, nessas últimas horas. Enfim, gente, enquanto Israel não assinar o cessar-fogo, provavelmente vai continuar essa confusão. O cessar-fogo já está, o acordo já está redigido, mas Israel ainda não assinou. Enfim, meus amigos, nesse cenário, a BTC, diante dessa postura nitidamente crypto-friendly do Donald Trump, a gente está em vias de presenciar a posse dele, a gente está na véspera da posse. Basicamente, ele deve assinar uma série de atos executivos a favor do mundo cripto. A moeda dele agora está subindo quase 70%, 69,18%. Toda vez que eu olho já sobe mais 5%, 10%. Enfim, só deve parar quando atingir o market cap da moedinha do seu primeiro cavalheiro, o Elon Musk. Todas as outras altcoins, com exceção de Solana, seguem ali ou corrigindo um pouquinho, ou algumas corrigindo um pouco mais, ou lateralizando. A Solana segue subindo bem, mais de 5%. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Solana, TRX, AVAX. Não subestimem o tapete regulamentar que está por vir. Por isso que eu insisto. Para aqueles que não sabem o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Nós estamos em vias de presenciar uma mega revolução na maneira com que estados soberanos lidarão com o fluxo de dados e riquezas na Web3, com crypto holders. Às vezes eu nem acredito que eu tenho o privilégio de estar vivo e presenciar tudo isso. Uma revolução dessa envergadura. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.